Olá, meu querido. Hoje Jesus tem uma mensagem muito especial para você. A pesca maravilhosa. E esse texto e essa experiência se encontra em Lucas capítulo 5, verso 1 em diante. E eu vou começar a ler. Certa vez, às margens do lago de Genezaré, quando a multidão se comprimia junto a Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores haviam desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e sentando-se do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai para mais dentro do lago, e lançai as vossas redes para a pesca. Simão disse: mestre, trabalhamos a noite toda, e nada pescamos. Mas por causa da tua palavra, lançarei as redes. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixe, tantos que as redes começaram a se romper. Acenaram então aos companheiros que estavam no outro lado do barco para virem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos, tanto que quase iam a pique. Ao ver isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: afasta de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois, com a pesca que haviam feito, a admiração tomara conta dele e de todos os que o acompanhavam, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não temas, de agora em diante será pescador de homens. E depois de levar os barcos para a terra, eles deixaram tudo e o seguiram. Amém. A multidão gostava de escutar Jesus. Onde Jesus estava, estavam eles. E o mestre ficou numa situação tão difícil que viu 2 pescadores no seu barco e pediu para subir nesse barco. E agora, depois que Jesus termina sua palestra com a multidão, ele vai fazer um pedido muito esquisito, fora até do contexto. Qual foi o pedido que ele fez? Pedro, agora você vai voltar lá no lago e vai novamente jogar suas redes. Pedro era um homem experiente na pesca. Acredito que o pai do Pedro, o avô do Pedro, tiveram a mesma profissão. E agora, voltando para cá, para o nosso século 21, vocês já repararam que a melhor hora para pescaria é de madrugada, e não aquela hora do dia? E principalmente em saber que eles já estavam na fase final de encerrar o seu trabalho naquele dia. Eles já estavam lavando a rede, e Pedro devia estar pensando assim: poxa, agora eu vou ter que voltar novamente lá, no lugar onde eu já pesquei, e pior, eu nunca vi Jesus pescando. Eu nunca vi Jesus dentro de um barco jogando uma rede. Como é que ele vai saber melhor do que eu que horas que eu tenho que pescar? Não é verdade? Mas você já pensou nisso, você que é pescador? Você voltaria lá? Você confiaria no palpite de Jesus? Na ordem que Jesus deu? Mas Pedro foi muito inteligente. E devemos também copiar o exemplo de Pedro. Pedro foi sincero com Jesus. Ó Senhor, por mim eu não iria. Eu sei que vai ser um fracasso, mas eu confio em Ti. E é interessante aqui que Pedro volta assim. E é mais interessante porque quando ele joga a rede, eu fico vendo, quando ele começa a puxar e começa a ver aquele peso na rede, começa a ver a rede cheia de peixe, o coração dele deve ter palpitado de alegria, não é? Como o seu também, como o meu, quando nós recebemos as nossas bênçãos do céu. E ele começa a puxar, e vem a primeira rede, e ele põe os peixes no barco, e vem a segunda, a remessa, mas na terceira ele começa a ver o quê? Que o seu barquinho vai afundar. Agora eu vou te dar um conselho. Agora eu vou te dar uma advertência também. Jesus, quando abençoa a sua família, ele também abençoa os seus vizinhos, abençoa os seus amigos através de você. E agora aqui a bênção também vai cair para o lado dos seus amigos que estavam com seus barquinhos. E Pedro mostra também uma coisa muito interessante. Ele não foi egoísta. Venham, traz os barcos. E encher os barcos. Que pesca maravilhosa, que sucesso. Mas sabe o que deve ter passado também na cabeça de Pedro? Eu acho que também passaria na sua e na minha. Lembra que o texto fala que Pedro tinha 2 sócios, não era? João e Tiago.
Então Pedro deve ter passado na cabeça dele uma coisa muito interessante. A minha empresa falta um sócio como Jesus. Agora que eu, João e Tiago vamos ficar cada vez mais ricos. Sabe por quê? Porque eu vou oferecer a Jesus uma sociedade. Jesus falava assim com Pedro no outro dia: Pedro, agora joga a rede para o lado direito. E vinha um monte de peixe. Falava para o João: João, agora joga para o seu lado esquerdo. E vinham lá a rede cheia de peixe. Vocês já viram como que o lucro ia triplicar? E Pedro começou a pensar: vocês podem estar certo nisso, e comprar mais barcos, e a sua empresa crescer, fluir. Mas Jesus tinha outros planos para eles. Enquanto eles estavam pensando nisso, na alegria também daquela pesca ali real, de vender e poder sustentar a sua família, sustentar os seus amigos também, a sua empresa, Jesus agora dá uma ordem para eles. Mas agora, Pedro, você vai ser pescadores de homens. Olha que coisa interessante. Jesus mostrou através desse milagre, chamando Pedro, João e Tiago para o seu ministério e mostrando a eles: não só do pão viverá o homem. Sabe por quê? Porque o pão material eu dou a vocês a qualquer momento, como meus filhos também eu dei no deserto. O pão não é problema. O que é o problema é vocês captarem, obedecerem, ter fé na minha palavra. Porque vocês tendo fé na minha palavra, vocês vão ter sucesso em agora jogar a sua rede e colher muitas almas para o meu reino. O que você está fazendo com a sua rede? Você está só lavando a sua rede? Será que a sua rede está enrolada lá dentro do armário? E está se esquecendo que a sua missão também é de jogar a rede nesse mar de pessoas, de multidões, de raças, de países e trazer muitos peixes maravilhosos para Jesus, que são pessoas que tanto Jesus quer almejar para o seu reino? Repara essa mensagem tão maravilhosa. Enquanto o homem pensa numa coisa, Jesus está pensando na eternidade. E por isso mesmo, meus queridos, nessa pequena meditação, que nós possamos compreender que a nossa missão é jogar a rede para trazer filhos e filhas para o reino de Deus. Hoje Jesus tem uma mensagem muito especial para cada um de nós. Nós temos que lembrar que toda vez que abrimos a Escritura, Deus está falando conosco. E hoje Ele quer falar através de Lucas capítulo 19, de um personagem muito interessante, Zaqueu, o publicano.